Olá, estamos na terceira semana do Divórcio com Respeito e é uma alegria imensa conversar com todos vocês, recebê-los aqui nesse espaço tão cuidadosamente preparado pelo movimento Divórcio com Respeito, que é um movimento de advogadas e advogados do Brasil todo, que tem por objetivo divulgar uma nova forma de conduzir esse momento tão importante, tão delicado, tão peculiar na vida das pessoas, que é o divórcio. Então sejam todas e todos muito bem-vindos. É uma alegria realmente participar desse encontro. Bom, o nosso objetivo de hoje é tratar do beabá do divórcio, do ABC do divórcio, né? As questões mais básicas, mais simples e com uma finalidade muito didática. E hoje teremos a participação da advogada Gabriela Andréia. Já estou aguardando aqui ela entrar. Assim que ela entrar, eu vou admitir o bate-papo. Se quiser enviar sua pergunta, fique à vontade. Também pode enviar esse vídeo agora, né, para algum amigo ou amiga que você saiba que esteja passando por esse momento, ou mesmo depois, né, dele prontinho, fique à vontade para fazer isso também. Olá, Gabriela. Oi, professor. Tudo bem? Tudo jóia, querida. Que bom te ver. Bom te ver mesmo. Estamos sumidos. Pois é, então. Essas ocasiões assim, são boas também por isso, né? Para a gente se encontrar, a gente que trabalha, né, na mesma área e tem os interesses comuns. Muito bom também por isso. Eu até vou contar uma curiosidade para o pessoal. Quando conheci o professor Giordano, lá em 2018, eu lembro de entrar no gabinete dele, ele perguntou qual área que eu gostava. E aí, lá no UFMG, né, aqui, né, na UFMG, em Minas, aí eu falei que eu gostava do direito de família, que queria trabalhar nessa área. Ele falou assim, você é muito corajosa. Eu falei isso? Falou e tá marcado aqui em mim. E aí ele veio para o lado civilista. É verdade, Gabi. O meu interesse assim, pelo direito de família é posterior àquela nossa conversa, né? Eu advogo só há 4 anos e foi quando eu comecei a advogar que eu escolhi uma área mais específica para trabalhar e escolhi o direito de família, ou fui escolhido por ele. Mas até então eu não tinha um contato próximo, né? E você já estava mergulhada, né? Trabalhando, pesquisando. Foi. Legal, Gabi. Por isso, então, eu aqui é que sou jovem advogado, tá? Nós temos o mesmo tempo de carreira. Então somos jovens advogados. Bom, e por falar assim em jovens advogados, é interessante falar, né, que esse movimento é um movimento de advogadas e de advogados, conduzido com muito carinho pela Marília Teles, de São Paulo, pela Rose Meirelles e Aulília Furst, do Rio, a Valda Molim, do Paraná. Pessoas muito queridas e que têm um olhar muito sensível, com todo o apoio da OAB, do Conselho Federal, com todo o apoio do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. E a nossa live, Gabi, ela é uma live didática, né? A gente tem aqui o grande desafio de falar sobre o divórcio de uma forma bem didática, para dar aquela base inicial, né? Sim. E na verdade verdadeira, a gente precisa falar de maneira didática, porque nós, advogados e advogadas, gostamos de ler difícil. A gente tem esse fetiche do direito. A gente gosta de ler palavras difíceis e falar palavras difíceis. Na faculdade, né, na universidade, a gente aprende essas palavras difíceis. Do litigioso, muito grande, né, do divórcio, da separação, das tutelas de urgência e etc. Mas quem te procura primeiro para saber sobre o divórcio não é o seu colega advogado, é o seu cliente. É aquele familiar na mesa do domingo que vai tirar uma dúvida, uma consulta grátis. E aí, a gente precisa saber o beabá do divórcio. Pelo menos as coisas básicas. Porque a todo advogado e advogada, mesmo que não queira, tem família. Mesmo que não goste, aí que tem mesmo. Aquela família próxima. E a gente, em algum momento, mesmo que você atue na área tributária, mesmo que você atue na área comercial, mesmo que você atue na área civil, que não seja... Ops, eu acho que o telefone dele caiu. Eu derrubei.
Veio meu telefone aqui. Mesmo que seja na área da família Uhum. especificamente, todas as pessoas que nos procuram têm uma família. E elas vão se relacionar. Dentro ali dos contratos civis da vida, elas vão fazer relações e dentre elas a relação jurídica mais solene, que é o casamento ou a união estável, ou vamos juntar as escovas de dentes, vamos namorar, um contrato de namoro, que não é o tema da nossa live, mas em algum momento vão nos perguntar. E por esse motivo, pelo menos o beabá, é preciso a gente saber. É verdade. E aí também, Gabi, tem a ver com a Semana do Divórcio com Respeito, né? Que é uma semana mesmo para divulgar, um outro olhar também de advogados, né? Que geralmente são considerados pessoas assim muito litigiosas, que chegam para explodir as coisas. Então, nessa perspectiva de dar um outro olhar, a gente também tem que falar do que é mais básico. E justamente para que essa live também sirva para você encaminhar para um amigo, encaminhar para um cliente, esse é o propósito. Agora, a gente esqueceu de se apresentar, né, Gabi? Verdade. Vai lá, fale você primeiro. Quem é Gabriela Andréia? Gabriela Andréa é, primeiramente, a pessoa que vocês leram no currículo. Segundamente, é também a Gabi, né? Eu não consigo ser Gabriela, André. É Gabi, jovem advogada, mulher negra. Moro aqui em Contagem, Minas Gerais. Trabalho na área da família. Em especial, trabalho com famílias pretas periféricas, né? Que tem sido meu centro de estudo, de pesquisa de trabalho. Estou presidente da Comissão de Direito das Famílias e das Sucessões aqui na subseção de Contagem e secretária adjunta da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB Minas Gerais. Dentre todas as titulações mais importantes, eu creio que essas de Gabriela também é Gabi, uma jovem advogada apaixonada por família e também por direitos de família, acho que essa é a mais importante. Poxa, que legal, Gabi. Olha, eu sou Giordano, sou professor de Direito Civil na UFMG e advogo especialmente na área de Direito de Família também, né? Então, sou colega da Gabi, minha base é aqui em Belo Horizonte, somos vizinhos, né, aqui de cidade, e também nós nos encontramos aí nas comissões da OAB o tempo todo, né? Então, esses somos nós, a Gabi e o Giordano, e agora a gente vai falar do beabá do divórcio. Vamos começar com quem, Gabi? Quem pode solicitar o divórcio? Pois bem, essa pergunta é muito importante porque às vezes a gente começa já explicando o que, mas a gente não dá nem nome aos bois, a gente dá bois aos nomes. Quem pode divorciar? Quem está casado. Quem pode dissolver uma união? Quem tem uma união. Então, em primeiro momento, o divórcio é um ato de vontade unilateral ou bilateral daqueles que estão em união ou daqueles que estão em casamento, que pode acontecer muitas vezes isoladamente ou que pode acontecer muitas vezes pela orientação, com a ajuda de outros profissionais. E eu não sei se você costuma ver isso, professor, mas aqui no escritório eu tenho indicação de muitos clientes que vêm de profissionais psicólogos, psicanalistas, porque esse divórcio é construído. Até porque ele tem fases, né? Ele não acorda muitas vezes de hoje quero divorciar, vou mudar minha vida. Então ele é construído e essa tomada, esse ato de vontade, ele vem com uma série de camadas, né? É, Mentais primeiro, psicológicas, emocionais, para que ele tenha sustentação na realidade. é verdade, é verdade. Primeiro é isso de saber que não há mais aquela tolice, né, de alguém dizer, não te dou o divórcio. A gente ainda escuta essas coisas, às vezes ditas em tom de ameaça, e às vezes até com essa perspectiva mesmo de violência contra a mulher, né? O homem dizendo, não te dou o divórcio. Não existe isso, basta que uma pessoa, né, queira, para que ela tenha o direito de se divorciar. E outra coisa que você disse que eu acho muito legal, há uma comunidade que participa desse momento, né? Tanto a família, os amigos participam também, sofrem,
têm que ser considerados nesse momento, sobretudo os filhos, né, são sujeitos também que têm que ser colocados ali nessa equação, mas a equipe profissional, né, que trabalha com divórcio. O advogado é essencial, né, tem que ter advogado, não se pode fazer divórcio no Brasil sem a participação do advogado, por conta de questões muito importantes que são discutidas. É só pensar, por exemplo, que ali no divórcio alguém pode renunciar à pensão alimentícia. Então é algo muito importante. Ou pode fazer uma partilha só porque está muito cansado e muito sofrido, uma partilha terrível. Então o advogado é essencial, mas nós temos, sobretudo no movimento de divórcio com respeito e nos advogados que trabalham com práticas colaborativas, o hábito de trabalhar em equipe, de mobilizar, de convidar psicólogos, ou às vezes até nós é que somos convidados, né, Gabi, como você disse, para participar dessa condução, né, ou para ajudar as pessoas que estão conduzindo esse momento da vida. Sim, você falou uma coisa muito importante, que é esse fato de muitas vezes o divórcio ele se dá isoladamente e aí sem as orientações e ele se torna uma forma de chantagem ou uma forma de ameaça, uma forma de violência contra a mulher. Sim. E a gente precisa colocar isso à mesa cada vez mais. Por quê? Sim. Porque não existe mais um requisito chamado culpa para divorciar. Antes, a gente tinha a culpa de quem, a traição ou diversos motivos que levavam a uma responsabilidade ou uma culpa pelo divórcio. Hoje não existe isso mais. E a gente precisa, primeiramente, pensar nessa questão como profissionais, porque senão nós não vamos conseguir identificar quando existe esse requisito culpa na realidade do caso, quando ele é apresentado. E a gente vai chancelar de maneira invisível uma violência contra a mulher. Você falou isso muito bem e a gente sempre precisa pensar sobre isso. Por quê? Porque nós temos um protocolo hoje dentro da justiça, caso você não faça, por exemplo, um divórcio consensual, um divórcio cartorário, que nós vamos falar mais à frente, nós temos um protocolo hoje, que na verdade é uma resolução do CNJ, ou seja, ela é obrigatória em todo o Poder Judiciário, que é a resolução 492, que ela diz que nós precisamos atentar por esses viés cognitivos que a gente muitas vezes não enxerga. E eles passam batidos, atropelando mulheres, meninos e crianças dentro do Poder Judiciário. E aí aquele divórcio ele é consensual, sem nenhum litígio, mas está todo mundo morrendo por dentro. É verdade. E não dá para desconsiderar, né, Gabi, que a Lei Maria da Penha é uma lei importantíssima, que esse momento do divórcio é um momento de muita fragilidade emocional, econômica, por vezes. Então, o escritório de advocacia, assim como o consultório do terapeuta, são lugares também de acolhimento, né, de apoio, de fortalecimento, para que essas violências sejam reveladas e, portanto, combatidas. Né? A lei oferece ferramentas, é importante também que as mulheres em situação de violência saibam disso, que elas podem pedir ajuda, há medidas protetivas, né, que estão disponíveis aí e que podem ser mobilizadas nesse momento também. Exatamente. Mais que isso, mesmo que não exista nenhuma questão, nenhum contexto de violência dentro daquele divórcio, que às vezes não é uma violência contra a mulher, mas é um cenário de violência familiar, intrafamiliar. A gente precisa se atentar para a utilização do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que vai ser falado na live de 13 horas com a professora Luciana Brasileiro, mas eu já adianto aqui dando uma palhinha, porque ele é muito importante. E ele não é para ser usado só no contexto da Lei Maria da Penha. Ele é para ser usado no contexto de todos os processos, inclusive trabalhistas, penais, comerciais, quaisquer. Porque em todos os processos temos homens e mulheres sendo partes, ou seja, não estando inteiros, ali requerendo direitos. E se a gente requer direitos, significa que alguma coisa já está sendo tomada. Então, a gente, principalmente na área da família, que a gente parece a super nani, que senta no sofá da família, né, assim, pode brigar aí, que depois a gente vai ver o que a gente faz. E aí, a gente precisa se atentar a isso, para as coisas que não estão sendo faladas, mas estão sendo gritadas pelos olhos das pessoas que estão em demanda. E na área da família,
as pessoas que principalmente são quens aqui e que não são faladas são as crianças, são os idosos e são os adolescentes. Existe uma grande diferença de uma família com idosos, de uma família de idosos, por exemplo. Hoje a gente vê divórcios com idosos e não de idosos. Existe uma grande diferença nisso. A gente vê famílias com crianças e não famílias que verificam os interesses e a proteção integral dessas crianças, que são invisíveis no processo. E no processo de divórcio, não existe divórcio dos filhos. Não existe divórcio parental. Então, essas pequenas pessoinhas de direito, elas precisam ser atentadas também, né? Perfeito. Então, Gabi, quando a gente começa com essa pergunta número 1, que é quem, né, a gente pensa que qualquer um dos participantes de uma relação conjugal pode solicitar a sua dissolução e, além daqueles participantes imediatos, há todo um contexto, tanto das pessoas diretamente envolvidas, da família, quanto dos profissionais que atuam. Acho que podemos passar para a pergunta número 2. Seria o quando, né? Quando? A questão temporal do divórcio. Como que a gente pode começar, Gabi, a abordar essa questão? Pois bem, como eu ventilei anteriormente, o divórcio, ele não começa de acordei e quero divorciar. Pode até começar, mas eu digo a vocês que muitas vezes é a exceção. Ele começa por um período de brigas entre o casal, de devastação de sentimentos, de expectativas. E essas fases que eu estou falando são internas. Depois, uma fase de abstinência. Não, vou me isolar ali do problema para tentar entender aquilo que está acontecendo, porque às vezes o errado sou eu. Eu que não estou conseguindo compreender as expectativas do meu parceiro, eu que estou errado, eu que preciso melhorar. E aí eu volto para mim e vou para uma fase de interiorização dos meus sentimentos para tentar me acolher. Opa, eu também sou uma parte desse casal aqui e que não estou sendo acolhida. Talvez eu deva divorciar mesmo. E aí muitas vezes eu entro numa fase de ira, de revolta com a realidade ali que está posta. E aí vou para uma fase exterior, que talvez seja uma fase 5, chamada uma fase de superação. Preciso procurar ajuda. E aí eu gosto de falar basicamente dessas, porque às vezes a gente acha que cheguei no consultório do meu psiquiatra, do meu psicanalista, do meu psicólogo, e falo, quero divorciar. Não, isso muitas vezes é um processo de longos meses que passa por essa devastação, por essa abstinência, por essa ira, por esse confronto conosco mesmo. E aí, para a gente chegar no ponto de preciso tomar uma decisão. E lembrando, quando posso tomar essa decisão de divórcio? A qualquer tempo. A qualquer tempo que você que queira passar por essa fase tenha consciência de que você está na fase correta para passar por essa fase. Está no momento certo. Porque muitas vezes a gente decide fazer divórcios de casamentos de 30 anos, casamento de 25 anos, com filhos, etc., em 15 dias no Sejusc. Será que vai dar certo mesmo? Será que passou por todas essas fases? Será que passou por um momento de reflexão, inclusive psicológica? Não estou falando que não deve sair tão rápido. Mas estou falando, será que deve sair tão rápido? O que você acha sobre isso, professor? Eu acho interessante quando você falou das fases, e é muito curioso que as duas pessoas raramente estão na mesma etapa, né? Raramente elas estão vivendo o divórcio do mesmo modo. Então é importante que os profissionais envolvidos tenham sensibilidade para conduzir o divórcio num ritmo em que as pessoas consigam responder. Às vezes tem que acelerar um pouco, às vezes tem que recuar um pouquinho. Então, concordo com você. Não é necessariamente melhor o divórcio que é feito em 15 dias. É como a Mônica Lobo gosta de dizer, e eu acho isso maravilhoso. O trabalho do advogado não é terapia. Nós não temos essa pretensão e nem podemos ter. Nós reconhecemos o lugar do terapeuta e convidamos o terapeuta para trabalhar conosco. Mas o trabalho do advogado pode ser terapêutico. Exatamente. Então, quando o
advogado acolhe, quando ele respeita o tempo, quando ele dialoga com outro colega e verifica que alguém está ficando para trás, essa condição pode ser melhor. Então, concordo com você. Não é a pressa o melhor critério para avaliar a boa condução de um divórcio. Sim. E, mais uma vez, a gente ressalta a indispensabilidade do profissional advogado. Por quê? Porque o profissional advogado, que não é terapeuta, mas pode servir-se de maneira terapêutica, ele vai orientar o seu cliente, que está, em parte, ali naquele momento, no momento de luto, porque o divórcio é um luto dos sonhos, um luto das expectativas, um luto financeiro, um luto em uma série de situações. E por isso o profissional advogado, ele vai te orientar a tomar boas decisões naquele momento em que a cabeça do cliente está pensando mil coisas. Então, isso é importantíssimo mesmo, pensar. E se a gente tiver uma equipe multidisciplinar, como a gente faz nas práticas colaborativas, em profissional financeiro, muitas vezes, para te auxiliar a tomar boas decisões para não aceitar qualquer acordo, para só analisar a situação. Ou que tem um profissional de sua confiança na equipe multidisciplinar, que ele é terapeuta ou psicólogo, que vai te auxiliar emocionalmente em tomadas de decisões autônomas e conscientes. Porque a terapia, muitas vezes, a gente acha que é para só cuidar da mente, mas não, é para te dar autonomia, para ter decisões mais conscientes e mais saudáveis, decisões mais sustentáveis, quando você estiver depois do luto. Sim. Então, isso é importante. Sim. Então, Gabi, na pergunta número 2, né, que é quando? Quando? A qualquer momento, qualquer dos interessados pode solicitar o divórcio. No entanto, há uma experiência que se prolonga no tempo, ela tem algumas etapas, ela não acontece do mesmo modo para todos os envolvidos. É importante o aconselhamento, é importante a presença desses outros profissionais que apoiam. O advogado, quando procurá-lo, bom, talvez dizer apenas que não é preciso ter medo de fazer isso, né? Procurar o advogado não é declarar guerra, procurar o advogado não é necessariamente ter decidido pelo divórcio, é um momento que pode jogar luz, né, que pode ajudar na tomada de decisão, e a condução do divórcio, seja em que momento for, não pode dispensar uma orientação jurídica madura, adequada, até para que quem quiser renunciar ao seu direito faça isso com tranquilidade, com segurança e não fique com um gosto amargo para levar para a vida. Sim, e tem uma coisa importantíssima que eu só preciso dizer, que muitas vezes, realmente, quando fala vou procurar um advogado, já é vou procurar a minha arma. E aí chega um advogado lá sorrindo desse jeito. A gente desarma pela nossa postura. E o movimento divórcio com respeito vem também para dizer que a outra parte é seu colega. Porque o cliente vai passar e você vai continuar sendo advogado. Você vai continuar fazendo divórcios. Você vai continuar indo ao fórum. Você é instrumento de justiça, você não é justiceiro. Eu falo isso copiosamente em todas as vezes, porque todas as vezes que nós temos advogados justiceiros, a gente tem processos litigiosos a mais do que a gente precisa. E isso faz com que os clientes se percam nas próprias demandas em discussões muitas vezes processuais que nem fazem sentido. É aquele filme, a história de um casamento. É maravilhoso. Então a gente precisa pensar, eu sou um instrumento de justiça, pacificação social, a gente fez esse juramento. Eu não preciso fazer justiça com as próprias mãos, tomar as dores do meu cliente e ser justiceira da causa. Essa não é minha função. É engraçado, né, Gabi, que o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que aplica a metodologia que surgiu nos Estados Unidos, de advocacia colaborativa, tem como a sua maior inspiração o Stuart Webb, um advogado americano, e ele conta que foi justamente percebendo o quão mal ele via os seus clientes depois do divórcio, e até mesmo clientes que tinham ganhado, né, tudo o que desejavam, é que ele percebeu que aquela advocacia não fazia sentido. Então, todos nós advogados
precisamos também olhar de frente essa realidade. Nós estamos lidando com coisas muito delicadas, estamos tocando a vida das pessoas, sobretudo quando há crianças. Então, todo o nosso trabalho tem que ser conduzido com muito cuidado. Todo o nosso modelo de negócio tem que ser preparado, né, para que os interesses maiores ali em jogo fiquem em evidência e o nosso trabalho fique em segundo plano, né? Nunca somos ou deveríamos ser protagonistas nessa história. Vamos para a terceira pergunta? Sim. Onde? Então, onde o divórcio acontece? O primeiro divórcio acontece no seu escritório. Quando o cliente toma a decisão, depois de todas essas orientações que nós falamos nos tópicos 2 e 1, ele toma a decisão de quero me divorciar. E aí você vai escolher caminhos. Nós temos caminhos para exercer. Nós temos filhos. Nós temos partilha a fazer. Nós temos litígio. Nós estamos em consenso. Nós temos outros profissionais envolvidos. Esse divórcio pode se dar em nossa mesa redonda. Esse divórcio pode se dar na sala do Meet, onde nós vamos decidir todos os termos e depois homologar judicialmente. Então, eu digo que o primeiro divórcio acontece no nosso escritório, com o nosso cliente, que é o momento de tomar de decisões, do ato autônomo de vontades. E aí, depois, escolhido o caminho, eu posso ver. Existe um litígio entre as partes, existe uma briga, existe uma lide resistida, a gente vai para o judiciário. Existe lide sobre todos os pontos ou tem pontos que a gente está em consenso? Quanto à guarda dos filhos e a convivência, a gente está em consenso, mas a gente não está em consenso quanto à partilha. Podemos ir para o judiciário. Dentro do judiciário, podemos ir para uma briga ou podemos ir para uma via de consenso. Podemos ir para uma vara de família ou ir para um centro judiciário de solução de conflitos, que é o que a gente chama de SEJUSC. Mas, inevitavelmente, mesmo que eu vá para a vara de família, eu vou primeiro para o SEJUSC. Porque a gente tem regras processuais, em especial o artigo 694 e seguintes do CPC, que nos diz que todos os processos que falam sobre famílias, eles devem passar por uma via consensual, para que seja oportunizada as partes colocarem a mão na cabeça e pensarem o que é que eu estou fazendo. Sabe? O processo civil vigente, ele nos dá essa possibilidade, enquanto advogados, de levar o nosso cliente para uma via de acordo no início do processo, que muitos advogados, eu acho, infelizmente, falam, vamos lá só num acordo que poderia ser um e-mail, porque não tem acordo. Mas é uma oportunidade excelente da gente ficar, às vezes, ali debatendo sobre pontos importantíssimos. Eu digo, às vezes, que eu fico, às vezes, 3 horas e meia ou 4 horas e meia no SEJUSC tentando um acordo. E aí falo, nossa, demorou muito. Eu falo, gente, são 20 anos de casamento. Não é muito. Muito é 4 anos de processo. Brigando por pretensões resistidas, todo mundo quer a mesma coisa, mas só de pontos de vista diferentes. Então, a gente pode ir para o judiciário, para um centro de resolução de conflitos, para um centro de mediação específico, ou também eu posso ir para o cartório. Somos todos capazes, somos todos maiores, não temos pretensões resistidas, estamos todos em pleno acordo, queremos apenas passar de fase. Vamos para o cartório. Vai ser talvez um pouquinho mais caro? Talvez sim. Mas vamos resolver mais rápido? Talvez sim também. Sim. A questão do onde, né, ela é isso mesmo, né, Gabi? Começa talvez começa ali na mesa do advogado, né, o divórcio, e depois em diálogo é preciso escolher o melhor modo de formalizar o divórcio, né? Assim como o casamento é muito solene, o divórcio também tem uma solenidade. O Estado participa disso, né? Às vezes porque há crianças, ou há patrimônio, ou há questões tão delicadas quanto, por exemplo, a pensão. Então, o divórcio tem que ser formalizado, mas isso não é o mais desafiador. O Poder Judiciário pode fazer isso muito bem, os cartórios, às vezes, são o lugar mais apropriado. O onde, então, não é tão angustiante. Mas e o quanto?
quanto custa um divórcio, Gabi? É caro fazer divórcio? É caro fazer divórcio? Essa pergunta é difícil, porque mexe numa parte do corpo humano que dói muito trabalhar, que é o bolso. Dói para o advogado e dói para as partes, que muitas vezes, quando nos procuram, não estão em acordo e não conseguem perceber o valor de um profissional que não vai comprar uma briga. Às vezes, eu conheço colegas que falam, eu fui contratado para tirar tudo da outra parte. Eu fui contratado para tirar completamente tudo e colocar vultosas pensões. Eu até pergunto, você vai conseguir? Porque o que é tudo? Não tem nem nada. Tudo. Se você está tirando da outra parte, você também está tirando da criança, que também vai ficar sem pensão adequada. Então, o divórcio é caro? Depende. Depende se você é um profissional que atua segundo a tabela de honorários do seu estado e valoriza a sua profissão. Porque, eu até digo aqui, a Semana do Divórcio com Respeito, ela fala primeiramente de diretrizes para os advogados. E as primeiras diretrizes para nós, advogados e advogadas, é respeitar a nossa profissão. Mas é da minha família. Eu te digo, a família é aquele que a gente tem que cobrar de acordo com a tabela mesmo. Porque ele vem no sábado aqui te perguntar na mesa da cozinha. E meu divórcio? E aí, a gente precisa se valorizar. E tem que ter essa rede de profissionais que valorizam-se. Porque senão, se você é um profissional que cobra abaixo da tabela, muitas vezes, honorários, e eu sou um profissional que cobra corretamente, você se prejudica porque ganha menos e me prejudica porque o cliente acha que eu estou cobrando mais, inadequadamente. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. Sim, legal esclarecer o que significa, né, a tabela da OAB assim, entre advogados. Essa tabela ela estabelece um piso, né, um mínimo, e ele tem a ver justamente com a dignidade da profissão. É um cálculo que se faz, provavelmente baseado no número de horas que aquele tipo de assunto vai exigir, e é o mínimo que o advogado deveria cobrar. Elas são próprias de cada estado, não há uma tabela nacional, mas aquilo é uma referência para nós, advogados, e nós temos o compromisso de respeitá-la para que haja um desenvolvimento saudável, né, e adequado do nosso ambiente de trabalho. No entanto, a composição dos honorários ela varia muito, né, Gabi? Ela tem a ver com o perfil do profissional, ela também pode ter a ver com o tipo de divórcio, se vai ser um divórcio longo ou um divórcio mais curto, se vai ser negociado ou se vai ser litigioso. E além dos honorários, tem também uma reflexão sobre custas, né? Às vezes o divórcio vai implicar no pagamento de custas ou no cartório ou no judiciário. Então, é preciso ter um olhar financeiro sobre o divórcio. Agora, o que eu sempre digo também é que o financeiro não é e não pode ser uma desculpa para jogar essa decisão para as calendas. Não pode ser, não temos condições financeiras de fazer. Bom, é talvez uma razão ruim para não avançar, para não regularizar uma situação conjugal, essa circunstância. Por quê? Há também a assistência judiciária gratuita. Né? A Defensoria faz isso e as faculdades de Direito têm os seus escritórios modelo que costumam atender muito bem e geralmente eles são muito especializados em direito de família. Então, quem realmente está num momento bastante delicado pode contar, é um direito previsto na Constituição, né, de ter assistência judiciária gratuita. E para quem não tem essa circunstância como algo que limita, aí a escolha do profissional vai depender de confiança, de indicação, e cada um vai ter o seu perfil remuneratório. Eu até falo, e você me deu uma deixa muito boa, de perfil remuneratório, porque a demanda de família, e a gente que atua especificamente na área de família, estabelece alguns parâmetros para a cobrança. E além de parâmetros objetivos, quais sejam o piso da tabela de honorários de cada um dos estados,
Você tem parâmetros? Essa é uma pergunta. Você tem parâmetros dentro do seu escritório para precificar um divórcio? O grau de beligerância entre as partes. O grau de entendimento das partes do que eu estou falando. Quantas vezes eu vou ter que ficar ouvindo áudios no WhatsApp? Quanto tempo eu vou ter que ficar atendendo as partes no meu escritório? Quantas trocas de e-mails eu vou ler? Quantas vezes eu vou ter que recomendar procure um especialista psicólogo? Esses pontos são contados aí no seu escritório, Jordano, como item de especificação? Não como checklist obrigatório. Não como checklist, mas sim, a composição, né, dos honorários, ela tem a ver com o número de horas que o profissional vai trabalhar, né, e com o número de questões que ele vai ter que enfrentar. Então, sim, isso vai se refletir, né, na precificação. Mas algo que eu acho que também pode tranquilizar todo mundo, Gabi, é o seguinte: o advogado também oferece uma proposta de trabalho. Eu até recomendo que ela seja entregue ao cliente por escrito, para que o cliente reflita fora do seu escritório, sem aquela pressão do momento, avalie a sua proposta e, eventualmente, até pondere sobre ela. Então, é algo para tranquilizar. Está precisando? Marque uma consulta com um advogado, depois ele te envia uma proposta de trabalho, você avalia a proposta, pode comparar também uma proposta com a outra. Então, sim, respondendo a sua questão, de alguma forma, tudo isso passa pela composição do preço. Eu digo isso, pois levanto aqui a bandeira da jovem advocacia, da nossa advocacia. Há 5 anos. E a gente fica muitas vezes perdido quanto a... Será que o cliente vai confiar em mim para cobrar esse valor todo? Eu não sei se vocês estão nos assistindo, ou algum jovem advogado, mas eu ouço bastante isso. Às vezes eu fico com medo do cliente achar que eu não valho isso tudo, que o meu serviço não vale isso tudo. E aí eu lanço essas perguntas, porque são muito importantes para a gente refletir que o nosso serviço é muito valioso. Sem a nossa orientação, o cliente não chega à finalidade que ele busca, em que pese a nossa profissão seja de meio, mas nós somos o instrumento para que ela chegue ao fim. Então, a gente precisa realmente atentar a isso. E eu levanto a bandeira da jovem advocacia porque é um momento muito tortuoso, psicológico, principalmente quando a gente pensa em custos, em precificações e etc. Até só para fazer um registro, a Natália acabou de mandar uma mensagem, Natália Winter, que é atualmente a presidente do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, lembrando principalmente da necessidade de valorizar a jovem advocacia, mas também do comitê JPC, das práticas colaborativas, que também pode atuar sem custos para quem está em necessidade, assim como as assistências judiciárias das faculdades. Então, fica aí o registro lá no perfil Práticas Colaborativas, você consegue informações também sobre isso. E só um registro sobre o seu alerta sobre a importância do advogado estar bem remunerado. É porque assim ele vai trabalhar tranquilo. Né? Acho que a remuneração tem a ver com a tranquilidade do advogado para atender o seu cliente sempre feliz, sempre tranquilo, sem se sentir invadido, incomodado, trabalhando de graça. É importante que seja adequada a remuneração, como qualquer serviço. Né? É bom desmistificar que a advocacia é um trabalho e ela tem que ser, como tal, bem remunerada. Sim. Gabi, vamos para a quinta questão, que é como conduzir um divórcio. Nós falamos um pouquinho de método também, mas agora é uma hora de dar um pouquinho mais de ênfase. Quais são os modos de conduzir um divórcio? Como a gente já falou um pouquinho, o divórcio ele pode começar no seu escritório, ou no escritório do terapeuta, ou às vezes na casa da amiga, onde a gente toma essa decisão. E aí ele pode ser conduzido de maneira beligerante ou de maneira consensual, colaborativa, podemos assim dizer. E eu digo a maneira beligerante, não todas as vezes, mas sempre acontece de ser quando o profissional toma as dores e quer fazer justiça às partes. E aí ele vai sendo conduzido de maneira truncada, beligerante, por vários anos, e a gente sai do divórcio conjugal e entra
um divórcio processual. Porque é uma série de petições ali que as partes muitas vezes nem estão envolvidas diretamente, mas indiretamente. E a gente fica discutindo o processo para resolver questões, entre aspas, das partes, né? E aí, dessa forma truncada, muitas vezes a gente não consegue chegar a um princípio processual, que é o princípio da efetividade. E que é um princípio também do divórcio com respeito. Trazer uma sentença justa e eficaz. Porque, no mínimo, é isso que a gente espera em todas as demandas, principalmente as familiares. Justa, eficaz e sustentável às partes. Então, como é que um divórcio pode ser conduzido de maneira litigiosa ou de maneira consensual, colaborativa? Consensual significa que a gente está em acordo em todas as partes? Não. Significa que a gente tem respeito, responsabilidade e autonomia sobre aquilo que a gente está levando ao Poder Judiciário. Porque, primeira coisa, o Poder Judiciário não é capaz e competente de resolver todas as questões, sobretudo as emocionais. A gente tem que entender de competência. Não é competência territorial, é competência emocional. Essa não é do Poder Judiciário. Às vezes eu vou querer levar a situação para uma justiça restaurativa, uma constelação familiar, ou outro método de conflito, querendo que o Poder Judiciário realmente entre na minha vida e seja a super nani que a gente falou aqui antes. Mas ele não vai ser. Não tem capacidade e volume para exercer essa condição. Então, nós, advogados e advogadas, temos que ter a ciência e a consciência de levar o nosso cliente para um caminho mais eficaz. O caminho mais eficaz é o da negociação? É o de uma condução consensual? Pode ser até não consensual para trazer acordo, de fato, acordo de vontades. Mas pode ser consensual na forma de lidar, na forma respeitosa de fazer as tratativas, né? Sim, sim. E acho que um dos objetivos do movimento Divórcio com Respeito, como também do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, da Comissão Especial de Práticas Colaborativas da OAB, é dizer que há dois modos de conduzir um divórcio. Acho que todo mundo tem que saber disso, é preciso divulgar isso, contar para os amigos, contar para as colegas. Há dois modos de conduzir um divórcio. Então, ninguém precisa conduzir o divórcio por meio de uma declaração de guerra. É possível usar, né, o símbolo que você usou aí da mesa redonda como um lugar onde as pessoas, ao redor do qual as pessoas se assentam, cada uma acompanhada do seu advogado ou advogada, que vai dar orientações, que vai explicar o que está em jogo, mas ali é o lugar de mostrar quais são os verdadeiros interesses e proteger esses interesses. Então, há dois modos de conduzir um divórcio. O divórcio é uma ruptura, é um momento delicado, mas ele não precisa eliminar dignidade, respeito próprio, inicialmente, mas também respeito das pessoas umas com as outras. Então, esse recado tem que ficar dado com muita clareza. E aí eu acho que a gente está pronto para ir para a sexta questão na nossa listinha, a não ser que a gente tenha que completar alguma coisinha, Gabi. Queria até falar uma coisa. Sim. A Natália Winter comentou por isso, a Natália e a PC Ana Luísa Capanema. Por isso a advocacia colaborativa é tão valiosa. Mas eu coloco uma reflexão aqui que eu às vezes até compartilho com os colegas. Eu estou falando sobre o tema. A gente não discute culpa no divórcio mais. Mas o divórcio brasileiro é uma discussão de culpa. A partir do momento que eu não estou em consenso e eu começo a destrinchar as coisas do processo, eu vou produzir provas. Produzir provas é recolher documentos do passado. Eu estou produzindo, posso tirar o nome culpa, responsabilidades. Estou produzindo coisas passadas. Eu estou pensando no passado. Eu estou sempre trazendo o passado à tona e causando mais problemas no presente. O divórcio consensual, pelo menos com a visão consensual ou colaborativa ou negocial, ele olha para frente. Ele olha para daqui do presente, da decisão tomada, para o que nós vamos ter, prospectivamente. Eu não quero saber as questões que levaram, eu não quero saber para essa mesa, né, de negociações. Eu não quero olhar mais para trás e trazer o atrás para o nosso futuro. Eu quero olhar para o presente e resolver.
Não no sentido de trazer todos os vícios, as culpas e etc. Mas a gente conseguir ir por novas perspectivas. Então, deixar sempre esse olhar. Eu estou olhando para frente ou eu estou olhando para o retrovisor da nossa vida? Porque se a gente passa por esse momento de luto, o momento ele tem que acabar. Dentro do processo judicial, esse momento acaba. Do processo judicial litigioso, esse momento muitas vezes não se acaba. E a gente fica produzindo culpa, falando que não produz, mas produzindo culpa o tempo inteiro. É verdade. E sobre esse ponto, me lembrei agora de uma questão que é muito importante para nós. Como é satisfatório atuar num processo que durou ali 4 ou 6 meses e ele terminou? E aí você conversa depois com o seu cliente, com a sua cliente, ou até com a outra parte, mas terminou. As pessoas se entenderam, resolveram as questões e seguiram sua vida. E por outro lado, como é doloroso ver pessoas presas ali nas páginas de um processo, né, que agora é todo eletrônico, mas presas com a sua vida ali interrompida. Então, a quinta questão era como, e a gente está frisando aqui, há 2 modos de conduzir o divórcio e você pode escolher o que tem mais a ver com a sua vida, com os seus valores. E uma sexta questão, que eu acho que é a última, nessa live bem didática, é de aproveitar também e cumprimentar tanta gente legal e amada que apareceu por aqui. Um abraço para todo mundo que está com a gente agora. Se você tem um amigo ou uma amiga que está passando por esse momento, envie esse vídeo, convide para a Semana do Divórcio com Respeito. E a última questão, nessa live bem didática, é o quê? Quais são as pautas, ou qual é a pauta do divórcio? Quais são as questões que precisam ser resolvidas no divórcio? Pois bem, nós já dissemos no tópico anterior, porque um tópico está chamando o outro, que o Poder Judiciário não é competente para resolver questões emocionais. Então, o divórcio emocional vai acontecer na sala do terapeuta, na sala do psicanalista, na sala do advogado, que vai prestar um atendimento que é terapêutico, mas não é terapia. Então, esse ponto não vai ser resolvido pelo Poder Judiciário. Vamos começar pelo que não é. Isso não vai ser. Esse divórcio psicológico muitas vezes vai acontecer com base, né? E com ajuda da rede que sustenta, que são os amigos, são os familiares, são as coisas da sociedade civil que você está inserido. Por exemplo, numa situação de vulnerabilidade ou numa situação de conflitos, um CRAS, um CREAS, isso não vai ser resolvido dentro do Poder Judiciário. O que vai ser resolvido dentro do Poder Judiciário? O divórcio legal, que é a decretação da dissolução da união das partes, que é a primeira coisa, muitas vezes. E aí, depois dessa decretação desse divórcio, nós vamos discutir. Temos filhos? Temos questões de responsabilidade parental ou autoridade parental a serem resolvidas? Precisamos fazer esse divórcio conjugal parental para estabelecer as responsabilidades de cada um? Precisamos fazer um divórcio econômico, que é trabalhar partilhas? Trabalhar aquilo de direito do que foi construído pelo casal em conjunto ou separado dentro da relação ou fora dela? Precisamos verificar cada uma dessas partes. A gente vê um todo sistemático, mas em partes mesmo. Porque elas são pontos diferentes. Não é porque você... E até os clientes embolam muitas vezes, e a gente se vê embolado na situação, até mesmo quando a gente vai falar de guarda e convivência. Às vezes você lê um processo que está falando de guarda, mas está discutindo convivência. E aí, no final de tudo, não sabe nem quais são os pedidos. Então a gente precisa separar em caixinhas para conseguir entender que o divórcio ele vai se dar de maneira legal para decretar ou a dissolução ou o divórcio de fato, de maneira parental para resolver todas as questões atinentes aos filhos, de maneira patrimonial para resolver partilhas. Inclusive, essa parte econômica, né, patrimonial, pode resolver, por exemplo, alimentos entre cônjuges, né, caso for a situação. Então, eu creio que essas caixinhas, elas são orientadoras e a universidade nos ensina, né, porque ela nos ensina em caixas para a gente entender, para a gente conseguir compreender e não misturar, e até mesmo para a gente explicar ao nosso cliente que cada coisa é uma coisa. Nessa perspectiva das caixinhas, eu acho que essa figura é muito valiosa,
porque é muito tentador na negociação de um divórcio misturar uma questão com a outra. Às vezes, alguém vai tentar misturar a questão de ter guarda dos filhos, ou a residência de referência, ou a convivência maior, com a questão da partilha. Vai querer fundir as duas coisas. E isso não é adequado, né? Cada questão tem que ser resolvida com seus próprios méritos. É preciso ter muita firmeza em relação a isso, tanto para quem está passando pelo divórcio, quanto para os advogados. Porque o limite aí entre negociar e fazer ameaças é muito tênue. Se eu deixo que uma questão de convivência interfira no valor da pensão ou no tamanho da partilha, é possível que essas coisas estejam misturadas. Então, didaticamente, o divórcio vai ter que ter uma questão de partilha dos bens, como o patrimônio do casal foi construído, qual era o regime de bens. Essa é uma questão bem matemática, né? Contando, sobretudo, com o auxílio dos profissionais de finanças. Essa questão não precisa ser dramática. Ela tem critérios, a lei tem critérios sobre isso. Uma segunda questão que você mencionou é a pensão. É preciso que um ex-companheiro ou ex-cônjuge ajude no sustento do outro? Por um tempo ou por um período indeterminado? Também há critérios na lei. É difícil encontrar o valor, né? O valor de pensão é sempre muito misterioso, mas há critérios para saber se alguém merece receber ou não. E a questão dos filhos, que é uma caixinha grande, né? Na verdade, em termos de valor, deve ser a primeira a ser colocada na mesa, e sempre que alguém colocá-la debaixo da mesa, é preciso colocá-la de novo no centro da mesa, mas ela é peculiar, ela se guia por seus próprios méritos, ela não está baseada no tanto que alguém ganha, não está baseada no patrimônio, não está baseada no gênero, ela tem a ver com o melhor interesse da criança. Né? Aí tem que decidir como que ficarão as responsabilidades parentais, qual vai ser a residência de referência, qual papai vai pagar pensão para que contribua com o sustento da criança. Enfim, esses três grandes blocos, né, partilha, pensão entre cônjuges e cuidado com os filhos, que você chamou de responsabilidade parental. A meu ver, são esses os três grandes blocos temáticos do divórcio. Precedido, é claro, por aquela decisão, né, se vai haver ou não o divórcio. Exatamente. E aí, dentro da sua fala, eu ressalto mais uma vez a importância da gente utilizar, sobretudo nas ações familiaristas, né, que versem sobre divórcio, guarda de filhos, pensões, convivências, e que, mesmo que não tenham nenhum viés de violência ou situação de violência ou vulnerabilidade, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Porque ele é uma orientação expressa do Conselho Nacional de Justiça a todo o Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário é sempre provocado, somos nós quem precisamos utilizar o protocolo e evocar, suscitar a sua utilização pelos magistrados. Ah, os juízes não sabem, então apresente. Você apresente esse protocolo a quem deva ser apresentado. E não... A parte das famílias, gente, é muito pequenininha. Ela é muito fácil e o protocolo é um guia prático, uma orientação, uma diretriz a ser utilizado dentro do Poder Judiciário. E nas ações de família, principalmente quando há divórcio, e a gente tem essa discussão de fato, de partilha, de guarda de filhos, dessas caixinhas misturadas, né? Desses laços que viraram nós e estão todos embolados, a gente precisa desembolar utilizando as ferramentas corretas. Não é sendo justiceira, é usando as diretrizes que já estão nos colocadas, né, pelo próprio processo civil vigente. Então, a utilização do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero é fundamental dentro de quaisquer processos, sobretudo os de família. Gabi, a minha pequena experiência, né, de advocacia, são só 4 anos, a gente falou isso no início, né, somos 2 jovens advogados. Ela indica isso com clareza. Nós temos ainda uma situação que no divórcio coloca, em geral, a mulher numa situação de maior fragilidade, seja do ponto de vista das finanças, das emoções, do cuidado com os filhos, da conciliação entre trabalho, carreira e maternidade. Então, o protocolo
é essencial, eu reafirmo, e o cuidado no escritório para acolher, para estar ao lado, que é o sentido etimológico de advogado, né? Estar ao lado. Há uma expressão, Gabi, que eu gosto muito de usar com as minhas clientes que estão em situação de violência, que é o verbo florescer. Equacionar aquele momento e romper o circuito da violência, por vezes, é o que precisa ser feito para que a mulher floresça novamente. Essa palavra de esperança, ela tem que ser dita, né? É possível sair dessas situações. É importante ter apoio, né? Buscar apoio, alguém que por acaso te dê uma chance, uma oportunidade, peça ajuda a essa pessoa. Erga a mão. E se por acaso você viu uma mulher erguer a mão, não deixe essa mão vazia, no ar, né? Porque pode ser a única oportunidade que essa mulher teve de pedir ajuda. Então, a nossa experiência de escritório reafirma a necessidade de um cuidado, de um recorte de gênero na abordagem do divórcio. Perfeito. Perfeito. Gabi, a gente não queria ficar por muito tempo para que a live mantivesse essa natureza didática e pudesse ser enviada e compartilhada. Apesar de eu estou me divertindo e achando maravilhoso bater esse papo com você, mas acho que a gente poderia passar para essas considerações finais e depois marcar um café para a gente bater um papo, né, e colocar a conversa em dia. E vamos fazer assim? Considerações finais? Eu até gostaria de indicar uma leitura, Sim. Que é um livro de Direito de Família, que trata muito basicamente, de maneira básica, essas questões muito difíceis que a gente falou. Porque a gente falou que o divórcio, às vezes, quando a gente aprende a área da família, é truncada, é difícil, é litigiosa, né? Beligerante, já começa a ser beligerante na nossa cabeça. Mas tem um livrinho de Direito de Família que eu ganhei do autor, que eu comprei, na verdade, que é esse aqui. Ele é muito bom, sabe? Eu indico a vocês o professor Giordano Bruno, que é o autor, que fala de lições de direito de família. E para vocês verem, ele fala de direito de família e é pequenininho. E eu indico verdadeiramente porque nem todas as questões complexas precisam ser difíceis. Elas podem ser simples, não significa que são fáceis. E esse livro traz questões difíceis falando de maneira simples. E a gente, jovem advogado, ou advogado com mais experiência, às vezes não tem tempo de ler enormes coisas, de saber várias coisas e de ler com todo o tempo do mundo questões que muitas vezes a gente não vai aplicar no dia a dia. Então a gente pega a leitura simples e depois pega a referência no difícil. Isso nos auxilia muito no dia a dia. Por isso que eu faço esse jabá, professor, porque eu utilizo seu livro sempre. Gabi, a gente combinou isso, né? A gente combinou que você ia fazer essa propaganda no final. Na verdade, querida, eu te agradeço, né, pelo carinho nesse comentário, mas o carinho de sempre, a parceria de sempre. É tão bom a gente olhar para o lado e ver que tem colegas tão preciosos, tão inteligentes, tão brilhantes do nosso lado. Então, é uma alegria trabalhar com você. Cumprimento todos os advogados e advogadas que participaram aqui, sobretudo aquelas queridas que nos conduzem aqui no Movimento de Voz com Respeito, a Rose Meirelles, a Olivia Furst, a Valda Molim e a Marília Teles, que atualmente coordenam essa parte mais delicada mesmo, de trabalho, que dá muito trabalho aqui do Movimento de Voz com Respeito. Às 13 horas temos mais uma live, estão todos convidados. A semana está aí, ainda cheia de coisas. Convide, envie, e nós vamos deixar gravada essa live para que ela funcione aí. Os advogados, os financeiros e os psicólogos. O Caco me lembrou aqui, me puxou a orelha e faz muito bem, meu amigo. Gente, então, aqui a gente fica, aqui a gente se despede com um grande abraço. Gabi, muito obrigado pela parceria. Eu quem agradeço pelo convite. Vamos acompanhar as próximas lives, porque os temas estão interessantíssimos. Um beijo a todos e todas que nos acompanharam aqui nessa manhã. Maravilha. Gente, beijo, até mais.